Olha, hoje eu tenho o privilégio, a alegria de bater um papo com um amigo que conheci recentemente na cidade querida de Aquidauana, Romualdo, que tem uma história fantástica de vida, que tem uma história, filho de um ícone do futebol brasileiro, um homem sofrido, um homem que defende as suas bandeiras, as suas causas, um homem que faz a diferença. Romualdo para os outros, para mim, ele é o Betão. Não é isso, Betão? Boa noite, Jota. É um prazer estar aqui com você, meu amigo. Externando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Nesse país que falta muita educação, que falta muita força de vontade de algumas classes, para que a gente possa sobressair um pouco mais. O clima é pesado, o clima é muito de intolerância, mas a gente segue em frente, levanta a cabeça e dá a volta por cima, meu amigo. Betão, me diz uma coisa. Ninguém aqui é hipócrita, aqui ninguém é menino, e uma das coisas que me trouxe realmente trazer você aqui falar com a gente é para você contar um pouquinho da sua trajetória. Seu pai e sua mãe? Nós somos de Bauru, São Paulo, né? Meu pai, filho de ferroviário, depois metalúrgico, minha avó, dona de casa, minha mãe, professora. Então nós saímos muito cedo lá de São Paulo, de Bauru, e viemos aqui para o Mato Grosso Uno, né? Mato Grosso Uno, antes da divisão do estado, né? Em 72, 71, 72. Meu pai recebeu um convite do ex-governador Pedro Pedrocian. Meu pai tinha acabado de sair, estava quase pendurando as chuteiras já, né? E recebeu um convite do Dr. Pedro. Porque ele era jogador. Porque ele era jogador de futebol. E o Dr. Pedro fez uma proposta para que ele viesse para Mato Grosso para desbravar esse mundão, né? Nós viemos, primeiramente nós ficamos lá em Bauru e meu pai veio para cá, se sentiu familiarizado, né? Nós fomos direto para Aquidauana, onde foi um dos primeiros professores, como tantos outros que vieram de São Paulo, né, para dar aula no Centro Pedagógico de Aquidauana, CPA, né, em meados aí de 70, mais ou menos por aí. Então, isso, logo depois, o Centro Pedagógico de Aquidauana, ele federalizou, porque era um processo muito amplo e o Estado não tinha condições de tocar toda essa máquina, né? Aí logo depois federalizou e virou Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Logo depois veio a divisão do Estado e nós aí viemos todos de Bauru e estamos nesse mundão até hoje, graças a Deus. Agora, seu pai teve uma grande carreira como futebolista, né? Sim, meu pai foi como um amigo nosso fala, né? Um dos grandes laterais que o Corinthians teve. Então, jogou no Noroeste Bauru, Catanduvense, Portuguesa de Desportos, e isso sempre acompanhado do estudo. Nunca largou o estudo para trás, entrou na faculdade de fisioterapia em Bauru, logo depois Educação Física, né? E permaneceu, se esforçou, fez a sua pós-graduação, fez tudo dentro da educação física e veio para cá com uma bagagem, né? Porque não adianta você vir para cá se você não tiver uma bagagem. Para onde você for, a discussão é muito ampla hoje em dia. Então, para isso, você tem que ter uma predisposição não, mas você tem que ter uma base legal, né? Uma base para você estar discutindo, conversando, falando do dia a dia, do cotidiano da nossa vida, né? E a internet hoje, ela te traz tudo isso, né? Mas não é só isso, né? Tem um algo mais, tem o canudo, né? O segundo grau, a faculdade, tudo isso aí acrescenta na nossa vida. O seu pai e a sua mãe, os dois são negros? Meu pai é negro, minha mãe também é mulata, branco com negro, né? E nós saímos aí
o pardo, né? Meu registro de nascimento tá pardo, né? Os amigos ainda tiravam um sarro, pardo é onça. Não, mas a nossa cor é parda. Hoje a gente não sabe se é negro, se é preto, se é pardo. Então virou uma mistura que confunde a cabeça de muita gente. Agora, Betão, eu vou dizer uma coisa. Eu às vezes me confundo e eu acho muito chato esse papo, porque é o seguinte... qualquer tipo de brincadeira, você deve lembrar do Mussum, dos Trapalhões, que a gente falava o negão, o pretão, Cacildes e tal. Hoje não pode falar nada. Por exemplo, se me chamar de careca, eu posso processar a pessoa. Se me chamar de gordo, aí eu processo 2 vezes. Agora, se chamar você de negão, Betão Negão, que de certa forma para mim é carinhoso. Eu vejo, por exemplo, o Joel Silva, que é conhecido como Menino Índio, te chama de Betão Negão. Você se sente ofendido? Você sente nas pessoas, Jota, o termo, a forma de você dizer, o termo pejorativo. Isso você sente só de olhar para a pessoa. Né? Então eu tenho amigos, né, que falam, cadê, quem que tá aí? O Beto Preto. Então é uma forma carinhosa que a gente tem. Meu pai lá em Bauru é conhecido por Paulo Preto, entendeu? Mas são formas carinhosas de você estar interagindo com quem você ama, com quem você gosta, entendeu? Mas você conhece, né? Você sabe quando a pessoa quer te diminuir ou não, né? Então isso Então as pessoas parece que perderam esse tato, né? Esse tato essa sensibilidade de discernir o que é certo, o que é errado. Então generalizou muito as coisas. Está generalizada. Hoje você se você falar chamar uma pessoa de branquela, por exemplo, você chamar uma pessoa, como aconteceu recentemente, de um político, né? Chamar um repórter de a japonesa, entendeu? Já virou um clima pesado. Então, mas você tem que saber o termo, o contexto de tudo isso, para você ter as suas próprias, como que eu posso dizer, para ter as suas próprias definições a respeito desse tema. É um tema pesado? Nós estamos falando de negros. Joel Silva é índio, lá de Aquidauana. A pessoa maravilhosa. Nós brincamos, interagimos, mas diante de um respeito mútuo, né? Diante de uma respeitabilidade muito grande. Isso é importante. E está se acabando. Cada vez mais. As pessoas estão ficando mais intolerantes. Outras se aproveitam desse tema para provocar o Ministério Público, que foi chamada de negão, que foi chamada de índio, que foi chamada de japonês. E o Ministério Público adora isso, né? Adora, entendeu? Tá ali para isso, né? Para ser provocado. Então as pessoas têm que saber que lado tocar, né? Ter esse tato para não causar nenhuma... Uma sequela, inclusive. Uma sequela, entendeu? Você julgar as pessoas por nada, sabe? Eu vejo isso. Eu nunca passei por uma situação dessa onde eu moro, em Aquidauana, porque a gente tem que se impor, né? A gente tem que se impor em relação à sua cor. Você é descendente de turco, Jota? Libanês? De libanês. E se eu falar turco pra você? Eu não gosto muito, não. Porque eu sou libanês e português. Minha mãe é portuguesa e meu pai é bisneto de libanês. Entendeu? Então, são coisas que a gente tem que saber o toque na hora certa, sabe? Então, as pessoas estão se aproveitando disso. Agora, me diz uma coisa. Você, como homem negro, você defende as cotas na universidade? Eu estava conversando com a minha esposa agora. Aliás, branca, loira e linda. E filha de negros. Mentira. Meu sogro é negro. A avó dela é negra. Então não é porque ela tem o cabelo loiro. Então quer dizer que você é um negão de tirar o chapéu? Exatamente. Olha isso. Basicamente isso. Então, meu sogro é negro, né? A avó dela é negra. Então, isso não interessa, Jota.
você tem que se sentir abençoado de ter uma pessoa que você ama ao seu lado. Eu tenho, graças a Deus. E a recíproca é verdadeira. Então, as cotas vieram no momento tardio. As cotas vieram no momento tardio. Eu me formei na universidade. Eu não precisei de cota para entrar na universidade. Por que aquele negro precisa de cota? Eu tinha essa concepção completamente errada e absurda. Foram mais ou menos, Jota, 300 anos de escravidão. Tá? Foram 9.000 e poucas viagens de navios negreiros trazendo os escravos da África. Começou no Sudão, eu não lembro se foi no século XV, século XVI mais ou menos. Então, e vem gente. E o que acontece? Logo depois saiu a libertação dos escravos em 1888, se eu não me engano, né? E o que acontece? Essas pessoas tinham alguma base para ser libertas? Tinha fundo de garantia? Rescisão contratual? Não tinha, já. Como que você vai largar uma pessoa ao léu? Da qual te oferece comida, né? Exato. Aliás, o resto da comida. Exatamente. Então, como que você vai largar uma pessoa ao léu? É igual você pegar uma criança e largar para ela fazer a vida aí com 8 anos de idade, 9 anos de idade. É impossível. Então, essa cota, ela veio para isso. Eu entendo que a cota veio para isso. Para ter, para nós, como que eu posso falar para você? Para suprir, entendeu? Para suprir o que o próprio governo impôs lá atrás. Entendeu? Então, aí eu fui lendo e fui mudando o meu pensamento em relação às cotas, né? Hoje você vê, e apesar de tudo isso, o que acontece? Ainda falta muito. Da época da cota, que se eu não me engano foi em agosto de 2012, que começou as cotas, já aumentou absurdamente o nível de negros dentro da universidade. Absurdo. Então, aí que eu te falo, tá dando certo? Tá. Mas falta muito mais. Né? Falta muito mais. Então, a gente tem que levantar um pouco mais a cabeça, entendeu? Não deixar com que se imponha algo, né? Ô negro, você... Não, pera um pouquinho. Pera lá. Então, o estudo dignifica o homem como trabalho. Então, eu não estaria aqui hoje, Jota, conversando contigo, né, se a gente não soubesse um pouco das coisas. Como que eu vou falar? Como que eu vou me portar em frente das câmeras, né, de pessoas que estão aqui vendo, né? Então, isso aí é questão de educação. Te pergunto, o Estado faz a parte dele? Eu acho que não. Eu acho que poderia fazer muito mais. Agora, eu vou aproveitar para a gente fechar. Me diz uma coisa. Qual é o conselho, você com um homem que tem pouco menos de 40 anos... Obrigado. Óbvio. Um pouco menos de 40 anos. Qual é o conselho que você pode dar para o jovem negro que se sente abatido ou que se sente inferior aos outros? Quando eu digo aos outros, não é o branco, não é o loiro, não é o japonês, a sociedade. O que você pode falar para esse menino que, penso eu, que tem que levantar o rosto para frente e falar, eu sou o cara? Eu penso assim. A gente trabalha com o ensino fundamental, a gente trabalha com o ensino médio. São pessoas que vêm das classes mais baixas, né, da nossa sociedade, e eu sempre passo para eles: seja você, estude, tenha as suas convicções, discuta com qualquer um, mas para você discutir com qualquer um,
você tem que ter base legal, você tem que ter conhecimento. O conhecimento você não perde nunca. A educação você não perde nunca. Eu não herdei fortunas, mas o que meu pai me deixou foi a educação. Entendeu? O que deixou para os meus irmãos foi educação. Então a base de tudo é a educação. Não se prenda em princípios, né? Não se prenda em princípios. A vida é muito curta. A vida é curta. Então, se você não pensar, se você não se organizar, o que a gente não vê dentro da escola pública, a gente não vê. Você vê professores batendo na mesma tecla, entendeu? Forjando números para que venha verbas para dentro da educação. Isso é um absurdo. A educação hoje, nossa, ela está de vento em popa no caminho do abismo. Então, o aluno, ele tem que se dedicar, tá? O aluno tem que se dedicar. Nós, professores, estamos ali para isso, para ajudar, entendeu? Nas reuniões de pais e mestres, força seu pai aí na escola. Quando nós fazemos reuniões de pais e mestres, você não vê que a família está integrada. A família não comparece dentro da escola, entendeu? E lá nós estamos para discutir os problemas dos seus filhos. Isso é básico. E a família não está presente. Como que você quer decolar na sua vida se você não tem a sua base, que é a sua família? Então, família e educação, elas comungam. Então, uma depende da outra. Meu pensamento é esse, tá? E a gente tem que forçar Ministério Público, tá lá presente, cobrar dos pais, né? A assiduidade desses alunos, né? A promotoria está presente. Hoje você tem um aluno que tem síndrome de Down, ele não tem acompanhamento na escola pública. O aluno que tem, deixa eu falar, um déficit cognitivo, que é o desvio de atenção, não tem o acompanhamento na escola. Você tem que ir até o Ministério Público. É igual remédio. Você tem uma doença terminal, é direito seu fazer uso daquele remédio, só que você não tem condições de comprar, então você tem que ir aonde? No Ministério Público, para o juiz dar uma ordem para ser comprado. Entendeu? Isso não precisa acontecer. Betão, eu queria, só para terminar, dizer o seguinte, que do ano passado para cá, graças ao menino índio, o menino índio, nosso Joel Silva, você foi um presente que Deus me deu. Agradeço. Te respeito, você e tua esposa, como homem, como um caráter, e por isso que eu te convidei, para você fazer esse grande alerta para a sociedade sul-mato-grossense e para a gente que tem o teu sangue. Porque qual é o brasileiro que não tem uma gota de sangue negro pulsando aqui dentro das nossas veias? Obrigado por tudo. Foi um prazer e um privilégio estar com você. Obrigado, Jota. É uma oportunidade que nós temos aqui, que eu estou tendo nesse momento, de externar a minha opinião a respeito desse tema, que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar 1 semana, 2 semanas. É um processo muito longo, é um processo muito doloroso, sabe? E fazer com que todas as etnias, todas as raças, né, se impõem dentro daquilo que é de direito, né? Eu peço isso, eu faço a minha parte, certo? Ando de cabeça erguida, discuto com quem quer discutir qualquer tema, entendeu? Mas pelo menos eu tenho que estudar um pouquinho para estar discutindo com você, né? Eu quero que todos tenham esse mesmo pensamento, que a educação é a alma do negócio, meu amigo. Sempre. Né? Muito obrigado. Deus nos abençoe. Parabéns. Obrigado. Mais sucesso ainda. Show de bola. Esse é o Betão e Jota e amigos, ó. Continua.